Olá, pessoal. Eu sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista na playlist Minha História Ambiental. Nessa playlist estamos entrevistando historiadoras e historiadores ambientais que se destacam no campo. Eles vão falar sobre a sua trajetória na história ambiental. Nosso objetivo é inspirar estudantes e todo mundo, né, a se interessar por história ambiental. Lutz Global é um canal que surgiu de um projeto de pesquisa científico, apoiado pelo CNPq, e é também uma iniciativa de história ambiental pública. Para acompanhar, né, essa entrevista, todas as demais da nossa playlist em História Ambiental, nós deixamos o convite para você se inscrever no nosso canal e assim ficar nos acompanhando e nos apoiando para que a gente possa continuar esse trabalho aí de divulgação do conhecimento em História Ambiental. E estou aqui com a equipe do Lutz Global para moderar o debate, a Sara Rocha Fritz, que é mestranda em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Porém, hoje, o Denis Henrique Fiuza, que é doutorando em História também na UFSC, ele não estará participando conosco, porque ele realizou uma cirurgia ontem, né, então não foi possível, mas ele elaborou as perguntas ao longo da semana passada, e então a gente vai realizar as perguntas, vai fazer as perguntas pelo Denis. E a gente deseja uma excelente recuperação aí para o nosso colega. E o nosso convidado de hoje é o colega professor Rogério Ribeiro de Oliveira. Rogério é professor associado aposentado do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio e membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia e do mestrado profissional em Ciência da Sustentabilidade, ambos da PUC-Rio. É também membro do Laboratório de Biogeografia e Ecologia Histórica da PUC-Rio. A particularidade do Rogério é trabalhar com história ambiental não sendo historiador de formação, o que não é nenhum impedimento, muito pelo contrário. Apenas a gente ressalta isso porque faz com que o Rogério tenha um olhar diferenciado e muito interessante a partir da geografia. Suas pesquisas combinam as abordagens da ecologia histórica, da arqueologia da paisagem e da história ambiental. É importante você saber que essa entrevista está sendo gravada por questões de ajuste de agendas, mas você pode deixar nos comentários do vídeo suas perguntas, impressões, dúvidas, né, o que você quiser nos falar aí sobre a entrevista. E vamos deixar na descrição também desse vídeo o link para o currículo do professor, links para algumas obras que nós vamos citar no vídeo. Bem-vindo, Rogério, com muita alegria que te recebemos no Lutz Global. Bom, olá a todos. Em primeiro lugar, eu queria desejar meus votos de prontíssima recuperação para o Denis. Espero que em breve ele possa estar assistindo não só esse vídeo, como os demais dessa série que já está tão bacana, se não me engano, já deve estar lá pelo 7º ou 8º episódio. Eu estou muito honrado de ter sido convidado para isso e muito agradecido, Helenita. Então, é isso que eu queria dizer. Estou muito agradecido e muito contente de poder passar algumas ideias, algumas coisas que a gente vem pensando com a equipe que trabalha comigo. Nós também, Rogério, né, já te conheço de longa data e admiro o teu trabalho, né, enfim, tão bacana, e fazendo esse diálogo entre história e geografia, né, algo tão peculiar, eu diria, né, enfim, que amplia as nossas fronteiras e possibilidades aí da história ambiental. Então, a gente sempre começa, né, falando aí da trajetória dos nossos convidados, né. Então, a primeira questão que eu te faço, né, gostaria que você refletisse sobre a trajetória pessoal, né, a sua trajetória intercalada com a sua trajetória profissional. Você é carioca, né, carioca da Gema, fez a graduação em jornalismo, né, veja o quanto é rica a sua formação também, né, e o mestrado e doutorado em geografia. Na sua dissertação de mestrado, você estudou o Parque Nacional da Tijuca, na área de ecologia de florestas. Já no doutorado, né, você estudou a Mata Atlântica, acrescentando a dimensão humana, ou seja, a ação da população dos caiçaras sobre a Mata Atlântica.
O que te levou a não seguir na carreira de jornalista, né, e migrar para a geografia? Fiquei com essa curiosidade. E no meio disso, né, como que a história ambiental entrou na sua vida? Bom, Helenita, essas coisas assim são muito curiosas, né? Os rumos que a vida vão pegando, né? Em termos assim estritamente acadêmicos, a minha entrada na história ambiental mesmo se deu com um pós-doc que eu fiz sob a supervisão de Verena Winivarter, do Instituto de Ecologia Social de Viena, e um segundo pós-doc que eu fiz no Museu Nacional, no Departamento de Arqueologia, com a professora Rita Schell-Ibert. Mas eu queria chamar a atenção também para uma faceta minha que faz parte muito séria da minha formação, e, na verdade, eu dou muita importância a ela, que é uma certa vivência que a vida me levou a ter com coisas da chamada, da assim chamada natureza. Né? Eu vou te pedir, Linda, eu deixei uns slides com você. Você pode passar, por favor? Obrigado. Bom, eu fui um garoto que tive uma infância normal com as minhas irmãs, no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, tá? Tudo normal. E pode passar o próximo. Uma característica também que eu acho... Pode passar, por favor, Lenita? Eu só ia te perguntar se você é o menor ou o maior aqui. Eu sou o maior, de perna de pau. Tá, certo. Tá. Agora, uma coisa que para mim foi muito, muito, muito importante foi a coisa do alpinismo, que eu comecei a escalar a montanha com 11 anos de idade. Isso foi uma fonte assim de ensinamento muito interessante, muito legal, não só pela escalada em si na pedra, como para você chegar nas escaladas, você tem que atravessar floresta. Né? Então, eu tive uma convivência íntima com floresta a minha infância, a minha juventude inteira, andando em floresta, etc, etc. Né? Depois, pode passar o próximo, por favor? Eu moro numa casa no Camorim e tive a oportunidade de criar cabra. Entendeu? Uma das minhas coisas era tirar leite de manhã era literalmente o leitinho das crianças. Né? Pode passar, por favor? Mais tarde, bem mais tarde, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem muito bacana e foi descer o Rio Araguaia de caiaque. Eu e esse jovem que está aí, que é o Cláudio Linhares. Foi uma viagem de 1.000 quilômetros, 50 dias, de muito aprendizado, e isso no início da década de 80, que você não tinha nada. A gente tinha, para ter uma ideia, a gente tinha apenas mapa em papel, mais nada. Né? Passar, por favor? E ficamos, então, durante 40, 50 dias. Em algumas poucas ocasiões dava para usar a vela. Né? Passar? Tivemos algum contato com algumas tribos indígenas, tá? Como Chavantes, Carajás, etc. Que isso foi muito rico para mim, você conviver assim e entrar na aldeia por outros caminhos, né? Que seria pelo rio. Né? Pode passar? Em alguns momentos mais calmos dava até para velejar e tocar gaita, mas a maior parte do tempo era remando mesmo. Né? Pode passar, por favor? E já aí eu tive contato, então, com a agricultura praticada pelos indígenas, que foi um negócio que me marcou muito, assim, que eu achei uma coisa assim extremamente interessante, esse tipo de coisa, né? Como é que eles plantavam tudo junto, etc, etc. Né? Então é isso, Helenita. Isso basicamente são os contornos, e que eu falo assim, essa parte para mim foi muito importante para o tipo de o contato que eu tive com populações interioranas, sejam elas pessoal da roça, roceiros, né, sitiantes, um pouquinho de indígenas, quilombolas e principalmente caiçaras na Ilha Grande. Eu diria que aprendi mais com ele do que estudando e tendo títulos acadêmicos. Né? Então seria basicamente isso. Ok? Essa vivência que te fez, então, optar pela geografia e não seguir no rumo aí do jornalismo, que seria a tua Isso, primeira... exatamente, Bacana. Agora a Sara, então, vai realizar a pergunta que o Denis formulou. Então, primeiro dar um olá para todo mundo que está assistindo o canal, a entrevista. Um oi também para o professor Rogério. E, então, a pergunta do Denis foi mais nesse sentido de que o professor vem
bastante tempo já pesquisando sobre a paisagem do maciço da Pedra Branca, né? Que fica localizado ali na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E essa floresta ela conta né, a história de diferentes ciclos agrícolas e extrativistas, né? Da cana-do-açúcar, do café, laranja e da extração de carvão, que são todos os temas abordados por você em vários textos já publicados. Então, como que a floresta pode se constituir como um documento de seus usos históricos? Quem são os sujeitos que produziram o carvão e qual relação eles mantiveram com a floresta? Uma das marcas encontradas na paisagem é a ocorrência de inúmeras espécies vegetais exóticas, né, o bioma da Mata Atlântica. Como que essas espécies permanecem, quais foram ou ainda são, né, os seus usos e quais relações mantêm com essas populações que habitam o espaço? Sara, essa pergunta daí é interessante porque leva diretamente a seu tipo de história ambiental, uma forma de se fazer história ambiental que é não pelas fontes históricas habituais, tá? Documentos, livros, papéis, inventários, etc., mas aquilo que é deixado na natureza, né? O maciço da Pedra Branca ele tem uns 12 mil hectares, é gigantesco para o contexto de uma metrópole, né? Gigantesco, e todo coberto de Mata Atlântica, etc. Então, quem olha pensa que isso aí é uma floresta intocada, aquela coisa, né? Mas é muito impressionante a quantidade de história que tem escondida nessa floresta. Você anda tropeçando em história desde que você tenha um olhar, consiga um olhar que possa detectar esse tipo de história, né? Pode passar, por favor, Lino. Aí nós estamos vendo um Gabriel Paes, é um pequeno platô que ele está tirando as folhas. E em cima, logo na superfície do solo, o solo é negro. Isso aí significa o quê? Que é um lugar onde houve uma carvoaria. Pode passar o próximo, por favor? Olha aí, então aqui nós vemos exatamente isso, né? É um platô, e esse platô, o solo é negro. O que tinha aí? Pode passar, por favor? É isso aí, era um cone, é um balão de carvão. Esse balão de carvão, ele é uma forma de você faz um cone de lenha, reveste de barro, aí vira combustão abafada, a lenha piroliza e vira carvão. O importante, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, a quantidade de antigas carvoarias que se encontra por aí. Isso aí é talvez o documento histórico principal, mas isso que passou agora aí, pode passar. Essa ocupação que essa floresta teve, ela foi muito, muito, muito intensa. E ficam alguns vestígios, como, por exemplo, o bambu gigante. O bambu gigante é da Ásia, e você encontrar no meio da Mata Atlântica está errado, não pode, né? Pode passar, por favor? Uma outra característica também que eu acho muito interessante é esse tipo de tronco. Repara que mais ou menos na altura da cintura, esse tronco está bifurcado. Isso aí significa o seguinte, que isso aí era uma árvore, essa árvore foi cortada e toda árvore que é cortada, ela cresce de forma bifurcada. Então isso aí fica como um atestado, um documento. Pode passar, por favor? Um documento que a gente vê aí que é exatamente uma quantidade muito grande de troncos bifurcados e que nós usamos eles como um indicativo de que ali já foi derrubado para fazer carvão. Tá? Então é uma forma de você ver que já foi derrubado. Mas nós temos outros documentos que ficam na paisagem. Pode passar? Aqui, por exemplo, estamos vendo o Comigo Ninguém Pode. Comigo Ninguém Pode é uma espécie exótica, uma espécie africana e que é usada, é uma espécie ritual. Você encontrar isso na Mata Atlântica é uma impossibilidade. Alguém levou para lá. E ela se reproduz vegetativamente, ela não se reproduz por semente. Então ela fica naquele lugar indicando que ali já morou alguém que de alguma forma usava essa planta para fins rituais. Então isso fica como sendo E essa seguinte que está aí é a alfazema.
Isso aí já remete a gente a uma coisa curiosa, né? Alfazema e rosa branca remete a gente a coisa da mulher. Existiam mulheres morando ali. A alfazema se faz um perfume, a rosa branca também, né? Então a gente encontra diversos, pode passar, remanescentes de pessoas que moraram ali algum dia, e mulheres, homens e mulheres que moraram ali, tiveram as suas casas ali e fizeram as suas vidas ali. Então isso é muito interessante, que essas plantas são como se fossem umas contadoras de história. Eu acho isso aí muito bacana, muito interessante. É uma fonte histórica que não pode ser ignorada, né? Essa presença humana na Mata Atlântica. Né? Pode passar? Acho que já agora. Então, eu acho que essa forma de documento é extremamente importante a gente levar em consideração. Isso é história, é um documento histórico e assim deve ser considerado. Não é uma coisa assim, sempre a gente olha para a Mata Atlântica está lá, a cidade está aqui, natureza e cultura. Não, ali é mais do que nunca um ambiente em que natureza e cultura estão muito íntimos, seja pelo lado utilitário, seja pelo lado de plantas medicinais, seja pelo lado espiritual, ou seja, tem muitas relações humanas e que deixam vestígios concretos, apesar de, em muitos casos, já terem se passado 150 até 200 anos. Ok, Sara? Então isso é o que tinha a dizer a você sobre essas espécies exóticas. Só um comentário ali, você mostrou a primeira foto que apareceu o Gabriel Paz, você orientou, acho que a tese de doutorado dele, né? Mestrado, Uhum. Ah, mestrado, sim. Eu vejo que ele posta umas fotos lindas, ele trabalha no parque? Ele trabalha no Parque da Tijuca, né? E eu tenho também vários outros ex-alunos e colegas, né, como Lucas Brasil, Alex Solórzano, né, que está para todo lado aí, a Joana Stingel, que trabalham comigo nessas pesquisas. A gente faz uma dobradinha maravilhosa, assim, já há muito tempo, né? E, claro, tem que lembrar da Inês, minha esposa, que é bióloga também, a gente troca muita ideia, né? Ela trabalhou mais na parte etnobotânica, né? Então, esse povo todo, a gente desenvolve uma forma diferente de enxergar a floresta, né? Antes de ir para a próxima pergunta, queria pedir para todo mundo que está assistindo e ainda não é inscrito, lembrar de se inscrever no canal para poder acompanhar todas as entrevistas e outros conteúdos que a gente está trazendo. É muito importante também para a gente. Mas então, ainda um pouco, seguindo a mesma linha da última pergunta, sobre essa relação assim, desse tipo de trabalho que o professor faz, você tem trabalhado também com o Vale do Rio Paraíba, né? E como a produção de café durante o século XIX lá deixou marcas na paisagem. E você vem fazendo isso por meio da revisão literária, mas também no loco, né? Assim como na Pedra Branca, procurando nos remanescentes da Mata Atlântica esses vestígios. E eu acho muito incrível esse trabalho e muito curioso também, porque não é toda pesquisa que pode tomar esse caminho, né? De ir até o local, assim. E eu queria saber um pouco mais, né, desse trabalho em loco. O professor já falou um pouco, mas como é feita essa pesquisa nos remanescentes da floresta, né? O que as pastagens atuais guardam dessa história? O que vocês procuram nessa paisagem quando estão lá andando? Como isso afeta a pesquisa? Enfim, falar um pouco mais sobre isso. Olha, o Vale do Paraíba é uma loucura, né? Porque o que aconteceu lá, a gente tem um trabalho que diz que a entrada do café no século XIX foi, na verdade, a entrada do antropoceno no Sudeste brasileiro. Foi assim uma tragédia que aconteceu lá. A floresta inteira foi derrubada para uma produção de monocultura para exportação no final de contas, somos todos viciados em café, mas não é um alimento, em estrito senso, né? Então, a extensão que foi feita, o desmatamento que foi feito, isso tudo foi uma coisa assim que deixou marcas incríveis na paisagem. E hoje, você andando por lá, é um mar, não tem mais café, é um mar de pastagens, e você encontra pequenos remanescentes aqui e ali de floresta, e a gente resolveu entrar nessas florestas, fazendo trabalho com o Gilson Souza, que fez o doutorado sobre justamente
esses remanescentes são pequenos fragmentozinhos que sobraram, né? Ou sobraram ou apareceram depois, e que também guardam muita história, né? Isso aí é um trabalho que está em continuação. Nós publicamos um livro sobre isso chamado Geografia Histórica do Café. Tá? E esse trabalho tem uma característica, pode passar, por favor, Helenita, que ele foi praticamente todo feito em cima de bicicleta, né? E a bicicleta a gente usou sempre como ferramenta para trabalho, uma ferramenta de trabalho mesmo, de percepção de paisagem. Você vai andando muito devagar e vai percebendo coisas, a interação com as pessoas é muito diferente, né? Então, essa característica. Mas estudamos também, às vezes largava a bicicleta para entrar dentro do mato. E uma coisa que chamou, nós estudamos mais de 15 pequenos fragmentos de floresta. Pode passar, por favor? É interessante que dentro de 100% desses fragmentos, a gente encontra pés de café. E nós vimos que o café que está lá, o café remanescente, ele é o café Bourbon, que era plantado no século XIX. Tá? O café saiu da paisagem, mas ficou escondido dentro da floresta, ficou ali na qualidade de espécie exótica. E é gozado que hoje, no Vale do Paraíba, se tenta fazer um resgate histórico, né? Então se chama Vale Histórico do Café. Mas se você quiser tomar um café ali, você não encontra. Eu até brinco com um organizador que existe por lá, na cidade de São José do Barreiro, e ele coloca, eu digo para ele que aqui é o Vale Histórico do Café Melita, porque não tem mais café, né? O café está todo escondido dentro da floresta, né? Então isso aí é uma coisa que eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Muito bem, mas mais ou menos em 1890 acabou o café. Acabou o café e ficou um monte de terra degradada, servindo apenas para o gado. E é interessante como é que obrigou a gente a repensar um monte de coisa. Eu sempre coloquei o gado como a pior tragédia, ele pisoteia tudo, né? E hoje, já vendo as coisas, pensando um pouco na linha de pensamento de Regina Horta, que foi entrevistada aqui no Lutz Global, e constatando em loco que já que você quer produzir proteína, já que você quer produzir proteína animal, o boi não é de todo mal, não. É interessante pelo seguinte, pode passar, por favor, Lenita? A gente tem esses caminhozinhos daí que a gente vê que são caminhos de boi, né? Onde o boi passou. Tá? E agora é interessante o seguinte, que o boi, particularmente o boi, ele anda fazendo esses caminhos quase que em curva de nível. Então, ele pisoteia, ele abre aquele caminho praticamente em nível e em lugar de encosta, ele pasta entre um caminho e outro. Então, o caminho é compactado e o caminho de cima é compactado, mas entre um e outro, o terreno é muito menos compactado e nasce um capim ali. É curioso que o boi é o único que faz esse tipo de coisa. Cavalo, búfalo e outros animais pastam de forma desordenada. Então, o que me chamou a atenção é o seguinte, já que você vai criar algum tipo de proteína animal, o boi, do ponto de vista de conservação do solo, é o melhor possível, porque ele prepara a paisagem para a presença dele, reduzindo muito a erosão. Se fosse, por exemplo, criado burro, cavalo, etc., nessa região, seria um caos, porque não existem esses caminhos, e aí a erosão seria muito pior do que já ocorre. E ainda tem uma coisa, ele não só prepara a paisagem para a entrada dele, como prepara a paisagem para a saída dele. Você pode passar, por favor, Lenita? Entre os caminhos, a gente encontra isso aí, uma pastagem abandonada. Existe uma espécie chamada mexerico, que ela vai tomando conta dessas beiradas de caminho. Pode passar, por favor? E é curioso que depois de algum tempo a gente vê
a floresta vai retomando a paisagem, isso se o boi sair. Então é uma coisa interessante essa agência humana e agência não humana agindo na paisagem, né? E essa agência não humana, é curioso que o boi tem um papel importante, como eu falei, tanto para entrar na paisagem quanto para sair da paisagem, né? Então fica essa coisa muito interessante. Claro, eu sou absolutamente contra essa coisa da exploração, quer dizer, o uso da pecuária, mas, enfim, tem um custo territorial, se a gente for ver o metabolismo social disso, é um custo territorial muito elevado, mas, dentre os males, o menor. O boi, nesse caso, para essa região de relevo, já que vai ser criado, é uma alternativa que é interessante, porque tanto ele prepara a paisagem para a chegada dele, quanto prepara a paisagem para a floresta retomar, eventualmente, com a saída dele. Ok? Bom, agora vamos falar do assunto aí da bicicleta, que é um assunto que eu acho muito legal. Né, eu tenho acompanhado as tuas pedaladas aí nas redes sociais, né, você posta aí sobre as suas viagens de campo, né, enfim, que você tem feito usando a bicicleta. E você tem um capítulo, né, que eu achei interessante o título também, né, Devagar, Quase Parando, o uso da bicicleta como ferramenta para o estudo da paisagem. Nele você menciona, então, relatos da sua paixão pela bicicleta, né, desde a infância. Você diz que pode-se dirigir um carro mal-humorado, uma bicicleta jamais. Fiquei, então, impressionada mesmo, né, com você relata ali os números de quilômetros que você já pedalou. Então, se você poderia falar mais um pouco sobre isso, né, sobre essa paixão, os desafios e as vantagens, né, de adotar a bicicleta como veículo na observação de paisagens e como que você faz esse preparo para essas viagens mais longas, né? Semana passada, inclusive, você fez uma viagem, né, enfim, e se a bicicleta também serve para estudos da paisagem em contextos urbanos. Ok. Bicicleta é uma coisa que faz parte da história de todo mundo, né? Todo mundo já andou de bicicleta quando era criança, já levou algum tombo, isso aí é a coisa mais típica, né? E comigo não foi diferente, eu andei de bicicleta até 11 anos. Aí um belo dia, já burro velho, já morando longe para burro da universidade, estavam fazendo a coisa das Olimpíadas, e eram engarrafamentos monstros. Aí eu quase que assim, como um movimento de protesto, eu falei, poxa, estou demorando tanto tempo que se eu for de bicicleta, eu vou mais rápido. Aí peguei uma bicicleta, acho que emprestada até, e fui. Cheguei lá meio morto de cansado, mas falei, cara, que interessante. Eu gastei 1h30 e tem vezes que de carro eu gasto 1h30. Só que tem umas coisas interessantes aí. Eu fui, tomei um banho quando cheguei lá e o humor da gente muda completamente. Você está cheio de endorfina, né? Então você participar de uma reunião de professores tendo pedalado antes é outra coisa, a tua cabeça é outra. Você fica, estou sentado, vou beber um café, vou tomar uma água, né? E aí eu comecei a fazer esse percurso, que são 30 mais 30, 60 quilômetros, para PUC. E aí era a parte melhor do dia, que se você vai se divertir, você vai botando a cabeça em ordem, você vai rezando, você vai vendo coisas que você só percebe que está de bicicleta, que você tem uma visão muito grande, né? E aí a coisa foi acumulando, e quando eu fui 200 vezes para a PUC de bicicleta, eu falei, gente, eu estou deixando de emitir carbono. A quantidade de carbono que eu deixei de emitir indo de bicicleta foi de 3 vezes o peso do meu carro, ou seja, 3,8 toneladas de carbono. Então, quer dizer, é prazer mais uma coisa ecológica, né? Então, eu comecei também essa coisa da viagem de bicicleta, que é uma coisa muito interessante, porque justamente você vai numa condição assim de poder perceber coisas, você está numa velocidade mais baixa, outros sentidos teus estão entrando em coisa, você olha muito mais, você percebe pelo tato, você vê temperatura, você escuta coisas, escuta pássaros, escuta água por perto. E, ao mesmo tempo,
A tua chegada, você chega nas pessoas que moram na região, é uma outra forma do que você chegar num carrão, né? Às vezes, eu já emparelhei algumas vezes com essas pessoas com problemas mentais, que são viajantes, assim. Eu emparelhei com um cara que era um desses andarilhos, com problemas mentais sérios, né? Eu emparelhei nele, aí o cara começou a conversar comigo como se ele fosse, como se eu fosse também um andarilho, né? Outras vezes você emparelha com um cara com cavalo. Aí quando você vê, quer dizer, quando você vê e quando o seu fôlego aguenta, se não for uma subida. O cara está contando histórias da região assim fantásticas e você está ali de carona pegando, ouvindo aquelas histórias que de outra forma você não teria acesso, né? Então eu estou colocando assim que a bicicleta ela é uma ferramenta de trabalho para a história ambiental. Você pode perceber muito, não só a história ambiental, como a própria geografia, para estudo da paisagem de uma maneira geral. E no contexto urbano não é diferente. Gente, eu percebo coisas assim. Eu consegui há pouco tempo detectar determinadas espécies, por exemplo, canário da terra na Avenida das Américas, que fica na Barra da Tijuca, uma avenida de alto trânsito. Falei, quando é que eu podia imaginar canário da terra, né? E, por outro lado, você interage muito mais com as pessoas que estão do seu lado. Então, eu comecei a perceber que você passa a ter um outro olhar sobre populações de rua. E se você passa sempre no mesmo lugar, você se torna conhecido daquele morador de rua e dá aquele oi, tudo bem e tal. Isso daí já me fez até desenvolver amizade, pelo menos com 2 moradores de rua que já me conhecem, a gente troca ideia, eu deixo uma coisinha para eles, um pão, uma coisa qualquer. É muito legal. Então, o grau de interação, seja com as pessoas, seja com a paisagem que a bicicleta fornece, é muito legal, é muito interessante. Eu acho isso aí foi um grande ganho. Eu aconselho a todo mundo deixar o carrinho em casa e suar um pouquinho na bicicleta, que vale a pena, tá bom? Mas assim, tu tem alguma dica para como preparar uma viagem para uso, né? Pra usar com a bicicleta, enfim. Olha, uma coisa que nós fazemos, tem todo tipo possível, né? Tem pessoas que andam em bicicleta de 60 mil reais e a minha mais caidinha, bicicleta de 2 mil reais. A melhor bicicleta é a sua bicicleta, ponto, né? E a gente gosta, e tem grupos que viajam, e aí vai um carro ao lado levando água gelada, se você cansar, bota a bicicleta para cima, né? Nós temos assim, e eu, principalmente o Lucas, nós temos assim uma ideia de que temos que viajar independente. Então nós carregamos a nossa bagagem, tá? Tem uma mochila própria para você botar no bagageiro, levamos a nossa água e vamos ficando em hotéis aí, em cidadezinhas. O último que eu fiquei custou R$ 30 o pernoite. Banheiro coletivo, muito legal, entendeu? Enfim, mas é um negócio que te coloca em contato. Eu acho que isso é bacana, né? Que você, e ao mesmo tempo você anda aquilo que você consegue andar. Então, se você está muito cansado, você só vai conseguir avançar 30 quilômetros num dia. Se você está melhorzinho, chega a 100 quilômetros. Se está melhor ainda, chega o meu recorde, 140. Mas assim, a ideia não é bater recorde, não é fazer um esporte, é entrar em contato. Então, para isso é necessário você ter fazer uma boa revisão na sua bicicleta e levar o menos peso possível. Ir lavando roupa no caminho, e alimentação você leva a coisa mais condensado possível. Eu brinco muito, quando não tem preparo físico, vai no preparo químico. Aí a gente vai tomando uns energéticos ali, umas coisas assim, para melhorar a nossa condição. Mas então vale muito a pena, eu sou fã de bicicleta. E muito do que a gente faz agora de história ambiental se deve à coisa da bicicleta, né? Eu acho muito interessante, muito inspirador também, né, para os demais pesquisadores, né, enfim, esse andar devagar, né, esse olhar com mais calma, né, enfim, não sair um pouco dessa agitação também, né, enfim. Não, e aquela coisa, quando você está de carro,
a paisagem passa por você. Quando você está de bicicleta, você é que passa pela paisagem, entendeu? É diferente. Você vai Olha só. dosando o que você quer ver, né? Então é muito bacana. Sim. Não sei se você quer contar aquilo que você me falou ali no WhatsApp, da última viagem, que eu achei tão legal. Olha, tem coisas assim do Arco da Velha, meu Deus do céu. As coisas que acontecem, que eu estava... Era meu último dia de viagem, eu estava descendo uma serra. Eu estava sozinho, inclusive, né? Uma serra que vai de Bocaina de Minas até a cidade de Resende, que já é no estado do Rio. Uma serra dos muitos e muitos quilômetros, muito íngreme. Aí eu falei, olha, não vale cair, não vale. Então eu desci devagarzinho, com todo cuidado, né? Pé ante pé ali, fui descendo com todo cuidado. Aí quando chegou na parte mais plana, eu fui pedalando, aí de repente, brá, quebrou completamente o câmbio, né? Perda total. Não dá mais para pedalar, não tinha mais jeito. Eu falei, meu Deus do céu, aqui não pega celular, eu estou a 30 quilômetros de Resende, não rola de empurrar. E não tinha visto ninguém o dia inteiro, né? Mas quando eu olho para frente, assim, quase na minha frente, tinha um senhor consertando uma cerca. Aí eu cheguei com muito jeitinho com ele, para não assustar ele. Né? Amigo, bom dia, olha, eu sou viajante, estou vindo de Juiz de Fora, e não sei o quê, mas minha bicicleta quebrou. E por acaso, o senhor conhece alguém aqui nessa região que possa fazer um frete? Ele falou, olha, aqui nessa região aqui só tem uma pessoa que faz frete, que sou eu. Ou seja, eu enguicei no lugar mais certo. Em 15 minutos, a bicicleta estava na caçamba do caminhão do cara, ele me levou até Resende e eu me safei. Foi a primeira vez que eu tive um problema assim que não dava para resolver. Pneu furado é normal, problemas de ajuste de corrente é normal, mas esse foi perda total de câmbio, não tem jeito. E aí eu fiquei pensando, gente, você pode dar o nome que quiser para essas coisas, menos coincidência. Assim, eu acho que eu imagino que quando eu peguei esse caminhão e botei a bicicleta atrás, eu imagino que o meu anjo da guarda encostou assim e falou, ai, parou, né? Que eu acho que eu dou muito trabalho para o anjo da guarda, né? Então é isso. Que incrível, né? Que coincidência maravilhosa. Muito legal. Sara. Tá, já deu vontade de andar de bicicleta. Vai lá, Sara. Eu tô louca para comprar uma bicicleta também. Eu não tenho aqui, eu tinha antes, mas agora eu faço os anos que eu tô sem bicicleta. Não gaste dinheiro. A melhor bicicleta é a que você tem. Tá, vou ver isso, vou amadurecer mais isso. Mas então, voltando um pouco agora, falar da tua trajetória, né? Que durante mais de 20 anos você trabalhou como analista ambiental na FEMA, né? Que agora é o INEA. E você foi também administrador da Reserva Biológica da Praia do Sul, na Ilha Grande, durante parte desse período, né? E eu queria saber um pouco mais como era esse trabalho. E, além disso, né? Porque nesse período você também fez seu mestrado e doutorado. Então, foram anos muito importantes aí na sua trajetória. E como esse trabalho de analista e administrador também rebatia, né? Influenciou aí na tua formação enquanto pesquisador e na sua trajetória também como professor. Ô, Sara, aparentemente, e claro que você ser administrador de uma reserva biológica na Ilha Grande é o emprego dos sonhos, né? Não tem nada melhor, né? Mas é um negócio extremamente difícil, porque reserva biológica é a coisa mais engessada que existe, é a natureza pristina, você não pode tocar em nada. O pessoal mais radical dizia que se cair um raio e tocar fogo, você não pode apagar o fogo, porque o raio é natural. Bom, só que é uma reserva bastante grande, quase 4.000 hectares, e que tinha uma vila de caiçaras no meio dela, né? E vivendo ali, e eu quando comecei a andar pela floresta pristina, a floresta maravilhosa, gente, comecei a encontrar um monte de vestígios, falei assim, gente, essa mata já foi toda usada, e realmente ela foi toda usada no passado, e no presente também. Então, essa coisa assim, o uso da Mata Atlântica por essas populações é uma coisa que a gente não pode jamais se esquecer, que é um fator muito importante, muito relevante, né? Pode passar a próxima foto?
Isso me colocou, olha só, um desmatamento numa reserva biológica, uso do fogo numa reserva biológica, né? Eu comecei a olhar isso aí com outros olhos, que é interessante você pensar, eu até brinco com os meus alunos, a Mata Atlântica não serve para nada, no seguinte sentido, o homem não evoluiu com a Mata Atlântica. Então, a quantidade de recurso alimentar que a floresta dá para as pessoas é mínimo. Você tem uns coquinhos, meia dúzia de frutos, um palmitinho aqui e acolá, mas você não pode ter uma população dependente da biomassa, né? Quer dizer, você pode ter, claro, aí entra a proteína, a coisa da caça, mas a vegetação em si, ela é completamente impalatável para o homem. Experimenta comer uma folha de uma árvore, você vai ter uma diarreia louca, né? Ela é impalatável, ela não serve para alimentação humana. E nessa foto aí, nós estamos vendo uma pequena derrubada que foi feita. Essa derrubada, o que é essa derrubada? Nada mais é do que você derrubar essa biomassa inútil, vamos chamar assim, tá? Inútil. Pode passar o próximo, por favor? Tocar fogo. E aí isso. Agora, aí sim, nesse ponto agora, essa biomassa foi convertida em cinzas. E a cinza é um elemento fertilizador. Ah, mas usa um incêndio. Olha os incêndios da Amazônia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fogo, por uso dos caiçaras e de muitas populações interioranas, é uma ferramenta, assim como um facão, uma enxada, e que eles têm domínio completo. Pode passar, por favor? Nós estamos vendo aí, o fogo é colocado da borda para dentro da área que foi desmatada, então o fogo se auto-extingue e o principal é... Pode passar o próximo, por favor? Eles deixam uma faixa sem vegetação ao lado, justamente para o fogo não passar para a mata. Então tem um controle muito grande e o fogo passa muito rápido. Ele não... para ter uma ideia, a própria água, no primeiro centímetro de solo, reduz em 40%. A fauna migra para baixo, o prejuízo que esse fogo, que passa muito rápido, ele é mínimo para o solo. Esse fogo, ele aumenta as cinzas que caem sobre o solo, aumentam em muito a quantidade de fósforo, potássio e cálcio. Ou seja, essas cinzas têm um papel de fertilização, tá? Elas fertilizam o solo. Então dão aquele input que aí sim você está convertendo aquela biomassa impalatável para o homem, aí você vai plantar abóbora, feijão, milho, amendoim, guando, etc, etc, etc. E aí sim são coisas que você pode utilizar. Mas repara que mesmo aí no meio desse fogo você vê uns tocos. Esses tocos, eles permanecem vivos. E ao permanecer vivos, eles estão cada vez mais... O cara planta, desculpa, ele derrubou a mata, toca fogo e planta durante 3 ou 4 anos. Depois de 3 ou 4 anos, ele abandona aquilo porque a produção caiu. Cada vez que você colhe uma abóbora, você está colhendo um pouco dos nutrientes do solo, a produção decai um pouco e aí começa a entrar um monte de erva daninha. Então eles abandonam. Esse abandono, os tocos estão vivos, então a mata volta rapidamente. Então, na verdade, isso aí não é, embora use fogo, embora use o machado, não é um desmatamento, é apenas uma poda controlada. Então, a floresta volta muito rapidamente. E você vê aí uma coisa da cultura, né? Aí está a avó de uma menina carregando uma variedade de milho que só existe na Ilha Grande, né? De milho. E aqui nós estamos vendo a outra coisa que é sensacional, que é a coisa da farinha, a produção da farinha, que é um negócio incrível. Porque a mandioca, ela não tem uma safra, ela dá o ano inteiro. E a mandioca você descasca ela, prepara a farinha e pode estocar a farinha por longuíssimo tempo, né? Então eu acho que esse sistema, a gente tem evidências de ter sido usado na Ilha Grande, que hoje é toda revestida de floresta,
durante mais de 150 anos e a mata está ali. Então, a mata sofreu inúmeros eventos de transformação da floresta em roça e de roça em floresta, floresta em roça, roça em floresta. Aquilo fica contornando o tempo todo. Ou seja, nesses padrões, nessa produtividade e nessa condição de dispor de um território muito grande, trata-se de um tipo de agricultura plenamente sustentável, né? Então isso aí acho que abre uma janelinha, como essa menininha tão linda que está aí, da gente pensar realmente que existem outras possibilidades de sustentabilidade que não é necessariamente aquelas que o capital toma conta e prega e apregoa. Existem, nós estamos agora no mestrado profissional de ciência da sustentabilidade, começando a entrar um pouquinho na coisa da etnossustentabilidade. Como é que essas populações locais trabalham a sustentabilidade? O que elas fazem para manter a possibilidade do ambiente se manter igual para as gerações seguintes, né? Então eu acho esse ponto muito interessante, isso aí é um ponto muito legal. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Sara. Sim, nossa, muito interessante mesmo. Não sabia desse trabalho, assim. Mas se o professor puder falar um pouco, assim, como isso... Porque foi um momento de formação também, né, enquanto pesquisador, assim, então como professor, e como, né, que confluiu essas duas ações, assim, na sua formação, na sua trajetória. Olha, foi uma pesquisa em que vários alunos foram fazendo, junto a gente foi entendendo esse sistema, então a gente foi localizando essas antigas roças e fomos, aos poucos, entendendo esse sistema. Inclusive, uma dissertação que foi feita por um indígena. Um indígena entrou para o mestrado na Universidade Rural, Rogério Terena, tem meu xará. Ele implantou uma roça, exatamente como ele fazia na região do Pantanal, só que agora na Ilha Grande. Implantou e fez todo um acompanhamento técnico com entrada de nutrientes, exportação de nutrientes, produtividade, fauna de solo, fertilidade do solo, um monte de coisa, e mostrando assim evidências da sustentabilidade desse sistema agrícola na coisa que foi feita. Então, é interessante que a própria pesquisa envolveu o ensino, e o ensino envolveu a pesquisa, foi uma coisa muito, muito embolada e muito legal. Eu acho que as pessoas que tiveram essa vivência não esquecem mais. Não é uma coisa que você lê em livros, tá entendendo? Você vê na prática. Isso é muito bacana, Sara. Bom, agora seria então uma pergunta que foi elaborada pelo Denis, que eu então vou fazer por ele. Você começa o artigo A Floresta como Esconderijo com a seguinte citação de Paul Claval: a paisagem mente, de fato, as paisagens podem mentir, que é uma citação então de um texto de 2004. Isso me lembra, né, lembro deles muito, as fotografias. Essas, mais do que mostrar, escondem muitas coisas daquele momento capturado. Você poderia falar mais sobre essa ideia de paisagem que você utiliza? Nesse artigo, seu objetivo principal é falar sobre a arqueologia da paisagem, uma ferramenta que tem servido para encontrar vestígios das histórias dos vencidos, as etnias indígenas, as populações interioranas, os negros, etc., dos quais se tem pouca documentação. Como você bem destaca no artigo, o resgate de sua história pode ser feito, na maioria das vezes, via cultura material. Mas surge, então, outra particularidade. A cultura material é menos conspícua em ambientes florestais. Então, como as marcas da floresta podem revelar essas histórias? Pois é, isso aí é um negócio muito interessante. Quer dizer, a paisagem é uma grande mentirosa. Ela, quando você você vai fazer uma viagem num lugar bacana, aí o lugar bacana está cheio de cartazes em volta. Então você pega a sua câmera e escolhe exatamente aquele pedaço, né? Floresta é uma coisa terrível, porque ela esconde tudo, ela bota tudo para debaixo do tapete, no caso, o tapete de serrapilheira. Fica tudo escondido e você perde completamente a ideia da história. Hoje em dia é gozado que
hoje em dia que eu falo, nos últimos 70, 80 anos, desde a criação das unidades de conservação, as unidades de conservação, elas são é o que aparece. Então, você entra numa floresta, você tem a trilha, você tem algumas placas, olha, traga o lixo de volta, etc, etc. Tem indicações, às vezes tem um corrimão, tem uma coisa. Então, parece que o poder público agindo sobre aquele espaço é tudo o que tem de marca ali. Mas, no entanto, a quantidade que nós vimos aqui, a quantidade de história que tem escondida, e o que está mais me chamando a atenção não é tanto apenas a história, é a quantidade de trabalho humano escondido. Teve muita gente trabalhando, desenvolvendo um esforço muito grande, e esse esforço não é história, não é o que eu chamo de paisagem sem história, entre aspas. É uma paisagem que, se tem alguma história hoje, são indicações em se tratando, como eu falei, unidade de conservação, uma placa, um caminho, uma trilha. E as trilhas, é gozado, os nomes que se dão, né? Os nomes que se dão para as trilhas esquecem completamente a história, a toponímia que tem por trás, os nomes antigos, né? Então, outro dia eu fui numa trilha que chamava Trilha North Face, que é a marca de mochila. Mas aquilo é um caminho histórico, entendeu? Uma coisa assim que tem uma outra história muito maior do que uma marca de mochila ou de calçado. Enfim, então existe essa coisa que a floresta ela escamoteia não apenas a história, mas principalmente o trabalho humano feito por vencidos. Porque o trabalho humano feito por vencedores, no caso, os próprios implantadores das unidades de conservação, os proprietários de terra, as pessoas que estão tomando cuidado ali, etc., aparece muito mais. Mas quem moldou aquela paisagem desaparece porque é vencido. É quilombola, é caiçara, é indígena, é sitiante. São pessoas que têm aquela história na memória, usaram aquele ambiente, interagiram com ele, e interagiram de uma forma leve, tanto que a floresta voltou. Então, eu vou pedir, por favor, você botar o próximo slide. Olha só, isso aí é uma das carvoarias que é um esquema de uma carvoaria. O cara quer produzir carvão numa floresta, ele abre esse platô, cava esse platô, um platô de 4 metros mais ou menos, e usa esse platô, esse forno, durante umas 8 vezes, mais ou menos, né? E depois de algum tempo, a lenha está muito longe para ele buscar, ele abandona. E quando abandona, olha o que acontece. A floresta toma conta de forma total e absoluta, toma conta completamente, não fica nada. Você passa em cima, você tem que ser muito, ter um olho assim muito malandro para aqui pode ter uma carvoaria. Você só vai encontrar se você cavucar e encontrar o solo negro, né? Então isso é um ponto extremamente importante. Mas eu queria dimensionar um pouco, já que a gente está falando de carvoaria, a quantidade, como que essas florestas foram importantes para a provisão de energia, não só para Rio de Janeiro, São Paulo, para diversos. O carvão é uma fonte energética, ele tem 3 vezes mais poder calórico do que a lenha. Então, e ao mesmo tempo ele não se deteriora. Esse mapa que nós estamos vendo aqui, ele é o mapa do município do Rio de Janeiro. Então está o Rio de Janeiro inteiro. E aí, bem no centro, essa mancha verde aí, é a mancha do maciço da Pedra Branca. E cada pontinho amarelo é uma das 1.300 e tantas carvoarias. Pode passar o próximo, por favor? E esses pontinhos amarelos que a gente está vendo aí é a marcação de uma carvoaria. Nós estamos vendo uma área extremamente montanhosa que vai de 0 a 1.000 metros de altitude, toda usada no passado. Ou seja, isso aí tudo foi usado para exploração de carvão e hoje é o Parque Estadual da Pedra Branca, em que a gente está fazendo um trabalho, e está dando certo, graças a Deus, de informar a quem vai visitar que ali teve gente, que ali aquela paisagem foi usada, aquilo ali foi usado para provisão de energia para a cidade, que é representada, no caso, pelo carvão. Ah, mas isso aí é uma particularidade do maciço da Pedra Branca. Olha, aí na região sudeste, nós estamos começando a explorar outros remanescentes florestais,
Eu estou quase tendendo a dizer que é difícil você encontrar um remanescente florestal que não tenha sido explorado em carvão no século XVII, XVIII, XIX ou até início do XX. Para todo lado tem isso. Então é uma quantidade muito grande, muita gente anônima, pobre, trabalhou produzindo carvão, que era a matriz energética, no caso do Rio de Janeiro, mas de inúmeras outras cidades. Para todo lado, o carvão é usado para muita coisa, né? Até porque o poder calorífico dele é muito maior. Então, para afiar ferramenta, para produzir um monte para cozinhar, para indústria, para um monte de coisa, o carvão é usado. Mas ele é produzido, e é interessante que, para o caso do Rio de Janeiro, o boom de necessidade de carvão foi na virada do século XX, que houve uma revolução muito grande na cidade, a cidade cresceu para burro e precisava de muito carvão. E coincidindo com o final da escravidão, o término. Então veio uma quantidade muito grande de gente para a cidade e certamente uma boa parte dele virou carvoeiro. E esses carvoeiros, eu falo, eles não são personagens históricos, porque eles não estão na história, ninguém fala de carvoeiro, eles são personagens geográficos, eles estão inseridos numa paisagem, né? Então isso é extremamente importante. Essas pessoas não apenas produziam carvão na floresta, como moravam na floresta também, né? Isso aí é um aluno meu que está com o pé em cima, no meio do mato, no meio do nada, nós encontramos esse montinho de pedra. Sabe o que é esse montinho? Era um fogão a lenha. Então, é aquilo, se isso aí é um fogão a lenha, tinha uma casa em volta. E se tinha uma casa, tinha um terreiro. E se tinha um terreiro, tinha uma plantação. E hoje é tudo floresta, a floresta tomou conta. Então, isso traz a gente para aquela coisa de que a paisagem esconde, a paisagem escamoteia a história, né? E a gente tem que ter um cuidado muito grande de trazer essa história, porque tem muita gente envolvida e principalmente tem muito trabalho humano. Olha só, uma outra ruína, no meio do nada, no meio do centro, você encontra isso aí. O que é isso aí? É uma fundação, um baldrame de uma casa. Uma casa que século XVII, XVIII, não tem nada. E a casa, a única coisa que fica é o baldrame, porque é feito de rochas. Todo o resto vai embora. Quantidade muito grande, nós já encontramos uns 150 baldrames desse, que ficam atestando que ali morou alguém. Então, e a mata engole aquilo, toma conta, as árvores tomam conta daquilo e tal. O único detalhe que fica são essas rochas e uma ou outra planta exótica, no caso, uma espada de São Jorge, uma planta cítrica que mostra que alguém morou ali em alguma época, né? Então, e por que só ficam esses baldrames? Porque pode passar? A casa ela era feita toda de materiais completamente degradáveis, totalmente, que era feito de bambu, barro e o telhado de sapê. Então, a primeira coisa que eles faziam era aplainar o terreno e fazer aquela muretinha de pedra para a casa ficar numa área plana, tá? Então faziam essa casa e aí tinham a roça em volta e ficavam plantando ali, plantando e tal. Quando aí planta e abandona, quando a coisa ia ficando muito longe, ele abandonava a casa, pegava tudo e fazia uma outra casa muito rapidamente. Ora, uma casa que é feita de bambu, barro e sapê, ela acaba muito rapidamente e acabando rapidamente ela vira uma... Quer dizer, a floresta toma conta e acaba com aquela história. Aquilo ali, se não fosse aquele baldrame, ou seja, aquele murinho de pedra, você nunca ia saber que alguém morou ali. Então fica esse contraste muito grande. As unidades de conservação são cheias desses vestígios, mas esses vestígios um visitante não tem acesso a eles. Então eu acho muito importante a história ambiental mostrar essa história, porque é uma história feita de exploração, de muito trabalho. A gente está quantificando gasto energético de você produzir carvão,
gasto energético de você transportar carvão é uma coisa absurda. E o próprio carvão como uma unidade energética, né? Isso é um capítulo da história ambiental que eu adoro, que é metabolismo social. Só para dar uma ideia, isso aí é um pedacinho da ilha. A Ilha Grande é gigantesca, ela tem 50 quilômetros de extensão, e cada pontinho vermelho ele é uma ruína que foi encontrada dentro dos limites da Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul. Olha, reserva biológica, terreno intocado, natureza pristina, olha a quantidade de pequenas ruínas, pequenos indícios que alguém já morou ali em alguma época do passado e hoje a mata escondeu tudo, tomou conta e ficou por isso mesmo, né? Então, eu acho extremamente interessante a gente ver assim, essa coisa que, ao entrar numa floresta, você está entrando num ambiente histórico, com uma historicidade, com pessoas que trabalharam ali, apesar de todo o trabalho. E, por último, tem um gráfico aí, pode passar, por favor? Olha só, isso aí foi uma contabilidade que nós fizemos em quase 1.400 carvoarias que foram encontradas no maciço da Pedra Branca. Dessas 1.400 carvoarias, 97% estão cobertas, soterradas pela floresta. Apenas uma merrequinha ali de 2%, 2,5% que está com capim. Ou seja, a floresta esconde essa história, né? Interessante. Mas, ao mesmo tempo, ela deixa indícios, e que eu acho extremamente importante a história ambiental divulgar esses indícios de forma que as pessoas tenham acesso a uma história que não está escrita em papel, não está escrita em livro, não tem nada, porque são pessoas sem história, são paisagens sem história. Eu acho que isso aí é um ponto muito importante da gente frisar isso, né? Como que é importante a história ambiental como um ponto de inflexão para contar uma outra história e história de populações que estavam sempre por trás, né? Então é isso, Elenita. Pois é, você falando aí, eu vou fazer algumas perguntas aqui, porque eu Pois não. Enfim, primeiro, a Ilha Grande, ela fica a quantos quilômetros para assim, deslocamento? Você ia de barco, voltava todo dia? Não, nesse caso tinha que ficar lá alguns dias. O ponto mais próximo dela é 2 quilômetros do litoral, mas ela fica próxima à cidade de Angra dos Reis, Paraty, para aquela. É Angra dos Reis, é perto de Angra dos Reis. Mas para trabalhar lá tinha que ficar vários dias, isso aí não era o problema, né? Enfim. Tá. Mas ela é próxima, então, ao continente, vamos dizer assim. E no caso, então, até o século XIX, a mão de obra predominante nessas carvoarias era escravizada, né? Não. Ou não? Não? Não. Ah, tá. Isso aí é interessante, é o seguinte, embora a necessidade de carvão tenha entrado até no período dos engenhos, atravessou o período do café, mas não existe, você vê, por exemplo, em engenho de cana, você vê mais de 30 ofícios diferentes, não tem carvoeiro. Você tem lenhador e tem falquejador, que é o cara que tira madeira para tábuas, etc. Mas, assim, a ideia que nós temos quer dizer, para o Rio de Janeiro, uma hipótese, não é uma coisa comprovada aqui, uma parte, talvez não desprezível, do carvão era produzido por quilombolas, pequenos quilombos que existiam espalhados na floresta, produziam o carvão e o carvão era vendido para atravessadores que ia para a cidade. Tá? E eu acredito também que com a abolição veio muita gente para a cidade e uma parte desse pessoal virou carvoeiro. Tá? Que interessante, isso é importante esclarecer. E, assim, até quando que o carvão foi a matriz energética predominante assim, no Rio de Janeiro? Olha, porque é o seguinte, uma das utilidades do carvão, ele tem uma relação absurda com a construção civil, porque o concreto armado é mais ou menos 1910, 1915, por aí, que apareceu. Então, toda a parte estrutural das construções
era feita de pedra, as colunas, as vigas, etc., tudo feito de pedra. E a rocha que tem aqui, o tipo de rocha é duríssimo. Ele tem que ser esculpido com ponteiros, com cinzéis, né? E esses cinzéis ficam cegos muito rapidamente, muito rapidamente. Então, eu fiz umas contas assim. Você, para fazer um metro de uma coluna pequena, você cega 15 ponteiros. Esses ponteiros, Helenita, eles não podem ser afiados em esmeril porque perde a têmpera do ferro. Eles têm que ser levados numa forja, aí pega aquilo com uma ferramenta, bate numa bigorna até fazer uma ponta de novo. E essa forja funcionava com o quê? Com carvão. Então, a construção civil demandava uma quantidade absurda de carvão para afiar a ferramenta para poder fazer as casas, colunas, capitéis, etc., umbrais, essas coisas todas, que era feita de pedra porque não tinha o concreto armado. Tá? Então, mais ou menos até o início do século XX, quem sabe a gente pode... Exatamente, no início do século XX. Aí no início do século XX a coisa foi degringolando e hoje carvão é uma coisa que só se usa praticamente para churrasco, né? O carvão vegetal, né? Pois é, que tudo isso que você está falando é o carvão vegetal, né? Vegetal. Não, o mineral é outra coisa, e que o Brasil pouco produz, né? Sim. Só mais uma coisa que eu fiquei pensando assim, se uma pessoa que não tem a formação toda, digamos assim, e está visitando, está no meio da floresta, tipo assim, o que poderia ela considerar, prestar atenção, assim, que poderia ser um indício que ali teve uma carvoaria, assim, Olha, tronco ramificado é uma. Um platô que aparece no meio do nada e você dá uma cavucadinha, o solo é preto. É um indício. Outra coisa também, esses platôs, quando você encontra 100 metros depois tem outro, elas estão mais ou menos próximas. Então, isso é. E, por outro lado, também aquelas plantas exóticas que você encontra, né? Tipo espada de São Jorge, Comigo Ninguém Pode, alfazema, um monte de coisa que é plantas exóticas, né? Então, isso são indícios assim que é interessante das pessoas observarem. Porque a ideia que nós estamos vendo assim, é difícil encontrar um remanescente florestal no Sudeste brasileiro que não tenha sido usado por carvão. Eu acho que a ideia é essa, né? Pois é, porque você ficou falando tanto, essa coisa do tronco bifurcado, tipo, eu já vi em vários lugares, que, por exemplo, onde eu morei, né, no Paraná, ou aqui mesmo, no Rondonópolis, tem um parque, e tem algumas árvores assim, mas aí, tipo, isso não necessariamente quer dizer, né? Não. No caso. Tem uma diferencinha aí entre arbusto e árvore. O arbusto ele é naturalmente ramificado desde a base. Tá? O café, por exemplo, é um arbusto, né? Ele é todo ramificado. E a árvore ela tem um tronco principal e tem um negócio que está lá em cima, que é a gema apical, que ela controla por hormônio todo o crescimento da árvore. Quando você derruba a árvore, aquela gema apical, que é a última coisa que está lá em cima, perde a dominância. Então, nascem várias gemas apicais. Então, o tronco nasce cheio de bifurcações. Mas não é um arbusto, é uma árvore que está ramificada artificialmente, vamos dizer assim. Né? Sempre vai ser artificial ou pode ser natural que essa árvore pode ser, se uma árvore, se ela se quebrar com uma ventania, pode, mas é uma coisa assim episódica. Geralmente a árvore, ela quando o vento vem, derruba tudo, derruba com raiz, com tudo, ou tira um galho, aí isso não provoca. O tronco principal continua, né? O tronco principal continua. A gente está falando de um tronco que foi cortado, a gema apical perdeu a dominância, aí começa a nascer um monte de broto, de perfilho, como chamam, né? E aí, geralmente, quando a gente encontra esse tipo, é porque foi cortado. Foi cortado. E principalmente se isso está na altura da cintura de uma pessoa, que é exatamente onde o cara está cortando com o machado. Né? Bom, Sara, não sei se você quer comentar alguma coisa também. Não, eu tô achando tudo incrível, assim, eu realmente tô dando um outro olhar para a paisagem mesmo, assim, porque a gente lê, a gente vê as coisas, mas é muito bom, assim, as fotos, muito interessante. Sim, é isso também que me chamou a atenção, né, tipo,
porque a paisagem está ali, mas você tem que saber enxergar, né? Exatamente, exatamente. Pois é. Bom, agora então nós temos uma surpresa para o Rogério. O que será? A gente sempre pede, né, para alguém que conhece nossos entrevistados, né, para nos, enfim, gravar um vídeo com depoimento, né, e tal. E falando, né, da importância do trabalho, né, para a história ambiental, né, dos nossos convidados. E no caso do Rogério, então, a gente pediu para o Alexandro Solorzano, que é professor, né, de geografia também da PUC-Rio. A história ambiental, eu diria que é enorme, principalmente pela trajetória que ele tem. Acho que é importante destacar que ele como não é historiador, né, ele foi aos poucos ingressando numa dimensão específica da história ambiental. Tem uma frase cunhada pelo historiador ambiental Roderick Nash, que é de ler e interpretar a paisagem como se fosse um documento histórico. Eu acho que eu não conheço nenhum outro historiador ambiental brasileiro que tenha feito isso de forma tão profunda e brilhante, realmente conseguindo mergulhar nos diferentes aspectos físicos e biológicos e culturais da paisagem e conseguir trazer à tona informações que só tem nessas paisagens, que não tem nenhum tipo de registro histórico, nenhum tipo de documento. E ele foi um grande mestre que criou uma escola de história ambiental aqui na PUC, no Departamento de Geografia e Meio Ambiente. Eu me lembro quando eu entrei aqui na graduação em 99, ele estava começando nessas pesquisas de cunho mais histórico-ecológico, né? Ele tem uma perspectiva muito da ecologia vegetal, da botânica. Ele é muito treinado nessa área em termos de capacidade de fazer amostragem de vegetação, de identificação taxonômica. Ele é muito bom nisso e foi o que me atraiu a fazer parte do grupo de pesquisa dele desde o início. E ele começou uma investigação, isso no final dos anos 90, início dos anos 2000, em que ele se deparou com uma parte escondida, eu diria, não só da história da Mata Atlântica, né, e da história do Rio de Janeiro e das florestas urbanas, mas da história brasileira, que é a questão da importância que foi a produção de carvão vegetal para abastecer toda uma colônia que estava em crescimento, as metrópoles crescentes, toda a indústria, né, isso principalmente a partir do século 17 e 18, né. Então ele foi brilhante na sua capacidade de trazer à tona as marcas, os vestígios físicos impressos na paisagem dessas antigas carvoarias. Ele tem uma vasta publicação sobre o metabolismo social dos carvoeiros, né, e da produção de carvão, sobre a extensão dessas carvoarias, sobre a quantificação, sobre os nutrientes que são exportados, sobre a transformação na vegetação, a transformação que aconteceu nos últimos séculos nessas paisagens florestais. Então, ele inaugura, eu diria, primeiramente, uma nova frente de investigação, que ao mesmo tempo que é história ambiental, mas também a gente chama de uma geografia histórica, que tem uma influência, se não direta, certamente indireta, da escola de Berkeley e da escola saueriana, que é justamente ir para as paisagens físicas, investigar os legados físicos e relatar isso, organizar isso de uma forma integradora, né, como a ecologia histórica, que eu acho que é uma derivação, uma continuação disso, misturando antropologia e geografia, principalmente na América do Norte, tem isso como seus postulados. Então, eu diria que além de ele ter feito uma brilhante contribuição para a história ambiental brasileira, e especificamente sobre a história ambiental da Mata Atlântica, ele também resgata uma tradição quase perdida de uma geografia histórica que não é urbana, é uma geografia histórica periurbana, rural, florestal, ecológica, e ele também
se aprofunda em teorias e metodologias da ecologia histórica, e eu diria que ele faz um mix, e se você perguntar para ele, ele mesmo não sabe distinguir muito bem aonde que a sua pesquisa de história ambiental termina, a geografia histórica começa e dá continuidade com a ecologia histórica. Ele faz isso tudo muito bem e misturado. E eu acho que a contribuição dele, além dos temas, né, e das paisagens que ele revelou, histórias escondidas, principalmente dos carvoeiros, né, e a importância que eles tiveram na construção do Rio de Janeiro e, na verdade, das metrópoles localizadas na Mata Atlântica, ele tem uma metodologia muito própria, ele tem uma metodologia que é influenciada por essas diferentes tradições que eu citei aqui, mas ele, sem querer querendo, ele mistura um pouco de fenomenologia, ele é muito intuitivo na sua leitura da paisagem, e algo que ele consegue imprimir nos seus orientandos, é algo que ele consegue imprimir nas pessoas que fazem pesquisa em conjunto com ele, que é essa capacidade, eu diria, de escutar a paisagem, deixar ela falar e ele meio que ser o receptor dessas informações no que ele vai se deparando e encontrando diferentes vestígios. Eu acho que ele vai contar essa história muito bem, mas a primeira carvoaria que ele encontrou no maciço da Pedra Branca foi aspas, sem querer, né? E não foi, ele não estava procurando aquilo diretamente, mas aquilo foi encontrado por ele. Então isso é só um exemplo de como que esse lado dessa metodologia, nem sempre cartesiana, nem sempre com objetivo específico, né? Muito exploratório, né? Ele ensina muito bem a fazer os campos exploratórios com uma base da geografia e com uma base da ecologia, mas procurando entender o que aconteceu no passado para entender o presente. Eu acho que para mim essa é a sua maior contribuição, tanto o tema da questão das carvoarias, dos carvoeiros, do metabolismo social, mas também esse aspecto mais metodológico, que ele consegue juntar diferentes campos e materializar isso na paisagem e fazer uma escola, que é a escola do LABE, do Laboratório de Biogeografia e Ecologia Histórica, que ele inicia anos atrás como laboratório de ecologia. Nossa, eu agradeço muito, Anitta. Eu fiquei surpreso aí com a surpresa, muito obrigado. Agradeço ao Alex também, as palavras um pouco elogiosas demais. Muito obrigado. Muito legal, Helenita, muito legal. Muito obrigado. Fiquei muito honrado. Que bom que você gostou. Mas eu acho que é, né, muito bem justo e apropriado o comentário do Alexandro, né? Enfim, seu olhar diferenciado aí para paisagem, né? E você trazendo aqui as imagens e comentando, né? Isso acho que já mostra, né, esse diferencial do seu olhar, né? Como geógrafo, enfim, e o quanto ele contribui para nós historiadores, né? Quanto nós aprendemos aí com essa perspectiva aí que você traz para a história ambiental, né? Bom, então vamos para a pergunta final, né? Também que a gente gosta de saber, assim, uma visão de perspectiva, né, dos nossos convidados. Bom, no curto e médio prazo, quais as suas expectativas em relação às mudanças climáticas, né, que estão cada vez mais perceptíveis e são um grande desafio da humanidade, né, no século XXI? Em particular, como você vê a situação das grandes florestas, né, você estuda aí principalmente a Mata Atlântica, e como você vê a questão ambiental como um todo, né? Sua visão é mais pessimista ou otimista? Helenita, ou perguntinha danada, difícil, né? Mas olha só, eu vejo assim algumas coisas muito, muito paradoxais. A gente não pode, em primeiro lugar, acreditar nessa coisa que a técnica vai resolver tudo, que é mais ou menos como se você fosse acreditar que a inteligência artificial vai resolver o problema de desemprego. Não, não é verdade. Então, eu acho que realmente não há o que falar de mudança climática. Mas existe uma coisa que eu acho que, assim, que me dá um pouco de conforto interno, que é assim, o grau de adaptabilidade
estamos falando de floresta especificamente, o grau de adaptabilidade às mudanças, às transformações. A floresta se transforma no jeito que ela funciona, se transforma no conjunto de espécies que estão presentes, tudo se transforma, mas ela continua sendo floresta se não houver uma interferência muito grande. Eu acho que, então, cabe a nós ter, quer dizer, cabe muito a gente ter um pouco de humildade para essas agências não humanas, essas forças que fazem a coisa voltar. E, por outro lado, eu acho que a gente tem que, ao mesmo tempo, da mesma forma que a gente não pode acreditar na inteligência artificial para resolver problemas de empregabilidade, nós temos que deixar entender mais essa coisa da regeneração. Como é que as coisas se regeneram? Como é que os ecossistemas se regeneram? Como é que as florestas se regeneram? E aí nós temos muitas lições para trás, que é exatamente estudar quilombolas, estudar populações indígenas, estudar caiçaras, que conseguiram desenvolver alguma forma de explorar a paisagem e deixar um legado que é cheio de floresta, né? Então, eu não consigo... a própria palavra... Eu não consigo ver assim, um futuro negro, apocalíptico, né? Porque a própria palavra apocalipse, ela, na Bíblia, não é uma perspectiva do término do fim, é a perspectiva de uma transformação, de uma mudança para algo melhor. Então, eu sempre tenho essa coisa assim, que eu acho que a gente tem que ter uma positividade, mas lembrando que nós temos forças muito, muito, muito fortes atuando. E essas forças têm que ser, de alguma forma, controladas, e um dos caminhos é aceitar o diferente, o outro, o pobre, que tem lá a sua forma de consumir muito, muito característica, e com isso a gente pode ter, eu acho que a gente pode pensar num futuro diferente, não necessariamente melhor ou pior. As mudanças estão vindo, a regressão disso é muito difícil, mas existem perspectivas naturais, outras agências que ajudam a minorar isso. Basta apenas a gente entender que são outras forças naturais que estão agindo, né? Então, com isso, Helenita, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço o testemunho do Alex, e eu acho que a gente pode, daqui para frente, trocar mais bolas, estarmos mais próximos, né? Eu acho que aos historiadores e historiadoras ambientais cabe isso, né? A mostrar perspectivas, mostrar coisas que deram certo, coisas que aconteceram no passado e que deram certo e podem dar certo e podem ser adaptadas, podem ser trazidas para o presente. Ok? Muito obrigado, Lenita. Muito obrigado, Sara. Valeu. Nossa, Rogério, nós aqui agradecemos muito, né, a tua presença, a tua entrevista, enfim, vai enriquecer muito aqui a nossa playlist, né? A gente está, já desde o ano passado, eu não sei, agora eu não fiz as contas, mas eu acho que a gente deve estar na 12ª, 13ª, por aí já, a entrevista já. Ano passado, se eu não me engano, a gente fez 8, mais algumas esse ano, acho que... Agora eu acho que é a 5ª. Perdeu a conta, que legal. Né, Sara? Você acha? Isso, acho que foi. Né? Mas, enfim, então a gente está sendo muito bacana, assim, porque cada convidada, né, traz uma perspectiva, né? Então, tanto para quem já é da área, já está consolidado, mas para quem está começando, eu acho que é muito legal, né? Porque vai conseguindo perceber essas diferentes perspectivas, né, correntes teóricas, né, o jeito de trabalhar de cada um, enfim. E a gente está, né, sempre trazendo assim as pessoas que estão há mais tempo, né, para essas entrevistas, justamente porque já tem um trabalho, né, uma caminhada, né, então para poder inspirar, né, quem está chegando, né. E te agradeço muito, foi maravilhosa aí a entrevista, né, Sara. Também queria agradecer muito, foi um prazer enorme passar aí essa manhã ouvindo o professor, de verdade, assim. Já anotei várias coisas, né? Saí já procurando bicicleta para vender. Olha, Sara, eu vou te passar algum material para você pensar seriamente em empregar a bicicleta como uma ferramenta
de diversão e trabalho ao mesmo tempo. Tá bom, Sara? Valeu. Vou pensar. E é isso. Sei que o Denis também estava bem ansioso para essa entrevista, então agradecer aí a disponibilidade toda. Eu espero que o Denis tenha uma recuperação maravilhosa. Poxa, com certeza, né? Vamos pedir a Deus que ele recupere a visão, né? Olhar por outros olhos, literalmente, né? Sim, sim, com certeza. Aí, Denis, né, te recupera logo para voltar aqui para fazer as próximas entrevistas com a gente. Certo, então, muito obrigada, né, quem assistiu até aqui, não deixe de se inscrever, né, de curtir, compartilhar, porque, né, vai ficar para sempre aqui, enquanto existir o YouTube, internet, né, enfim, e aí que, né, essa conversa ela é atemporal, né, enfim, fica aí para continuar, né, inspirando mais pessoas. Então, obrigadão e tchau, tchau, até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente.